quanto tempo dura as crises dele. Se for preciso, nós pediremos a sua ajuda. Se essa criança ela teve uma crise e a gente vai parar aqui porque a gente está respeitando o limite dele. Que ele não vai, ele tá com dor, ele não conhece o profissional. Muitas vezes ela também não tem condições financeiras Financeiras. para poder arcar com esse tratamento. Sim. Olá, bem-vindos ao Tô Com Elas, o seu podcast de informação e parceria na jornada da maternidade, da paternidade e da neurodivergência. Hoje nós temos um bate-papo com você, papai, com você, mamãe, que só de pensar em marcar uma consulta odontológica ou qualquer outra atividade dá um frio na barriga e pensa: será que vai haver julgamento? Será que vai acontecer um surto? Para essa jornada, hoje nós temos a honra de receber a doutora Cíntia Guerrard, neuropsicóloga com especialização em neuropsicologia e saúde mental e pós-graduada no método ABA, com intervenção para o autismo. É isso mesmo, doutora? Exatamente. É um prazer receber uma profissional como a doutora Cíntia, uma parceira, que vai nos ajudar a estabelecer pontes entre um sorriso saudável e práticas que vão transformar comportamento em afeto. Tá joia? Para isso, receba as nossas boas-vindas da Ortopret Odontologia, da Infobite Studio e da doutora Lu, representando aqui a OS Advogados. Doutora Cíntia, um prazer enorme receber você aqui no nosso Tô Com Elas para falar um pouquinho, né, da sua experiência, da sua área profissional e contar um pouquinho para a gente da sua trajetória, né, o interesse pela psicologia e pela neurociência. Conta um pouquinho para a gente, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meninas, pela recepção. Eu vim da área do RH, então trabalhei quase 15 anos em RH. E a ideia inicial da psicologia era me aprimorar dentro do RH. Quando eu comecei o curso, na época dos estágios, aí eu me apaixonei pela área infantil. Diferente da maioria dos meus colegas que preferiram outras atuações, eu me apaixonei pela área infantil e decidi que esse seria o meu local de trabalho. Então, hoje eu trabalho muito com o público infanto-juvenil, atendo adultos, mas hoje, no geral, o meu foco maior é em crianças e adolescentes. Percebi a necessidade de ir para a neurociência porque, diferente do que acontecia alguns anos atrás, hoje a gente tem muito mais conhecimento, até para ajudar pessoas que se sentem deslocadas. As pessoas que, de repente, só se sentem estranhas no mundo. E aí, quando a gente, de repente, fala de neurodivergência, é justamente isso. Não necessariamente um defeito, mas uma forma diferente de enxergar. Fui fazer a pós em neuropsicologia, porque eu queria melhorar, refinar esse processo de diagnóstico, porque eu acho que isso é muito importante. Muitas das vezes a criança ela vem com uma suspeita diagnóstica e a gente precisa desenvolver um trabalho para confirmar ou até mesmo para dizer, olha, não é isso, existem outras linhas de atendimento. Automaticamente precisei também ir para a intervenção ABA, né? Porque hoje ela é dentro da área do autismo, a que mais fornece qualidade de vida, tanto para a criança, para o adolescente, como para a família. E foi aí que eu entrei para este mundo infanto-juvenil. Muito interessante. Doutora, uma queixa, uma situação muito comum em ambiente do consultório é que os pais sentem que as crianças, em hábitos simples, como a escovação, elas têm muita resistência. Do ponto de vista da psicologia e dentro da sua especialidade, como esses pais conseguem identificar que é uma pirraça natural da idade ou uma sobrecarga ligada à neurodiversidade? Se a gente for pensar, é apenas para escovar o dente, né? Porque, às vezes, essa criança ela dá outros sinais que são ignorados pela família. Ah, eu não gosto da etiqueta da roupa.
alguns tecidos me incomodam. Então a gente começa a perceber que a criança ela tem um sensorial diferente por conta de textura de alimentos. Então tem alguns alimentos que a textura não é agradável, tem sabores que a criança não consegue suportar. Então, quando eu percebo que isso acontece em diversos ambientes, eu posso entender que aquela criança ela pode ter uma dificuldade na escovação, porque até o barulho da escova no dente, a sensação, o gosto da pasta de dente, tudo isso para ela pode ser extremamente agressivo. Porque quando eu penso na neurodivergência, o nosso corpo ele tem sentidos diferentes. Então, eu tanto posso ter sentidos mais aguçados, ou seja, muita sensibilidade, como eu posso não ter sensibilidade nenhuma. Então, se eu percebo que a sensibilidade ela é muito maior do que o comum, aí é algo para a gente entender que não é apenas uma birra. É algo que vai de como o corpo daquela criança se comporta. Nossa, que você vê, é tanta coisinha, né, que a gente precisa ainda entender, se desenvolver. E a nossa sociedade precisa evoluir muito, né, nesse sentido, porque a gente ainda vê algumas situações, mas só tá querendo diagnóstico, né? Exato. E aí, dentro desse gancho que eu tô puxando aqui, eu queria entender como é que a doutora explica, né, justamente essa questão, né, de olhar para esse paciente de uma forma mais integral e entender, será que essa mãe está vindo aqui só para um diagnóstico ou ele realmente tem essa necessidade de ter esse laudo de fato, né? Como é que você identifica essa questão? Geralmente, na primeira sessão, a gente faz com os pais, então a gente chama de anamnese, que é o momento em que eu escuto a história de vida dessa criança, entendo a trajetória, entendo também a dinâmica familiar, porque existe realmente muitos pais que assistiram o vídeo e identificaram dentro daquele vídeo, principalmente nessa época, né, em que a gente tem aí vídeos rápidos. Eu acho que tem TDAH. Olha, eu acho que tem autismo. Eu recebo muito esse tipo de fala. Né? A pessoa ela já vem esperando o diagnóstico. Pré-diagnosticada, né? Exato. Ela quer uma folha de papel que confirme aquilo que ela realmente entende. E diferente, por exemplo, de quando você vai no psiquiatra ou às vezes no neurologista, a gente não vai bater uma lista de sintomas. Eu não vou olhar e falar assim, olha, aqui tem 3, 4 critérios, ele está dentro. E aí a gente vai avaliar essa criança como um todo. Né? Então, se de repente eu tenho uma suspeita de neurodivergência, eu preciso entender como que funciona o controle inibitório dessa criança. Ela consegue planejar a ação dela? Ela consegue entender o que acontece ao redor dela? Então, quando a gente faz a avaliação, muitas vezes o pai vai sair frustrado, porque ele esperava um diagnóstico e ele, de repente, ou vai receber outro, ou vai dizer, olha, isso aqui é comportamento. Isso aqui a gente precisa ajustar algumas regras dentro de casa. Talvez ele precise de limites. Talvez ele precise de rotina. Né? Então, a gente pode chegar neste ponto. Então, a criança ela vai passar por uma avaliação completa para entender todo o funcionamento dela. É feita a observação clínica para entender como que esta criança interage. Então, além de todo o discurso dos pais, a gente vai colher informação com o pediatra, com a escola, com os familiares mais próximos. Vai ser observado o comportamento desta criança para no final a gente chegar na ideia de realmente existe um diagnóstico ou não, a gente precisa de adaptações. Mas geralmente os pais, quando eles chegam, né, eles já, eu identifiquei esse sinal, esse daqui ou aquele outro. Sim. Existe de fato esses sinais? Como é que funciona isso? Existem alguns sinais. Por exemplo, se eu penso em uma criança que ela é autista, mas ela é funcional. Né? Então, ela tem ali muitas funcionalidades, porque quando a criança é muito disfuncional, é mais fácil até dos pais identificarem. Mas, o que você percebe? Eu percebo que ele é mais inocente do que as outras crianças. Olha, ele está numa festa, ele não consegue interagir com as outras crianças. Os brinquedos dele são de forma muito singular. Ele tem gostos que não é um gosto comum para uma criança. Então, há pequenos sinais, né? Você fala com ele, ele não olha diretamente para você. A criança que de repente tem um TDAH, o material dele é todo bagunçado. Ele esquece as atividades. Se ele pega o que ele está escrevendo no caderno, ele vira, ele pula a folha.
porque ele já não percebeu a folha que está atrás. Às vezes a prova ele começa a responder e para na metade da resposta. Você pede 2, 3 coisas, ele traz a primeira, porque ele já não consegue mais lembrar das outras. Ele não para quieto. Impaciente. Ele tá sempre como se ele tivesse ligado na Uhum, tomada. Então, assim, uhum. existem sinais que são observáveis pelos pais. E uma das coisas que a gente sempre vai falar, até pro adulto, né, que tem essa dúvida, é que esses sinais eles precisam estar desde a infância. Porque muitas vezes a ansiedade, ela pode ser confundida com o TDAH. Porque o ansioso, ele pode ter basicamente os mesmos mecanismos. Sim. Ele pode esquecer, ele pode ter uma mente acelerada. Então, a gente precisa entender desde quando que isso acontece, né? Se sempre foi presente ou começou a partir da vida escolar. E é possível um diagnóstico tardio? Muito, Existem casos, muito. por exemplo, a pessoa já está numa fase, sei lá, 40, 50 anos. Existe isso Sim, e tem mesmo? sido cada vez mais comum as pessoas se descobrirem na vida adulta. Até porque antes a gente não falava muito. Uhum. Então, se a criança, ela é uma criança calada, quietinha, para o professor é ótimo, né? Para a escola é É um incrível. bonzinho. Ele é bonzinho, né? Ele É, não dá trabalho. Então, aquele que é. dá trabalho chama atenção mais rápido. E muitas das vezes aquela criança, durante a aula, ela não estava prestando atenção, né? Ela se perdia nos próprios pensamentos, uma mancha na parede era o suficiente para Uhum. tirar a atenção. Então, muitas das pessoas que não tiveram diagnóstico lá atrás, hoje têm, porque hoje elas ouvem falar, e quando vão lá atrás, mas desde quando? Desde sempre. Eu sempre ouvi na escola que eu era muito inteligente, mas eu não tinha boas notas. Eu sempre ouvi que eu tinha muito potencial, mas eu nunca consigo terminar nada do que eu começo. Então, e a pessoa adulta, quando ela recebe o diagnóstico, a vida dela começa a fazer mais sentido. Então, hoje eu tenho pacientes adultos que descobriram autismo, descobriram TDAH e às vezes descobriram a dupla excepcionalidade. Eu tenho autismo e eu tenho TDAH. Eu tenho autismo e eu tenho altas habilidades. Uhum. Porque muitas crianças que têm altas habilidades, na infância, foram um fracasso na escola. Olha. Tiraram notas baixas, não se adequaram socialmente, né? E aí, de repente, você fala assim, como que eu posso ter alta habilidade se eu era muito ruim na É, escola? exatamente, né? Porque parece que não faz muito Não sentido. faz muito sentido. Mas quando a gente fala de alta habilidade, a pessoa ela é boa em algo específico. E quando eu penso em desempenho escolar, eu quero que ele seja bom em tudo. Em português, em Uhum, matemática. Então, de exato. repente, ele pode ter uma alta habilidade artística. E ele foi muito ruim em matemática. E aí, onde que fica o sentimento dele? No fracasso na matemática. E não naquilo que, de repente, ele poderia ser bom. Neurodivergentes, quando eles trabalham na sua área de hiperfoco, eles serão os melhores. Eles vão trabalhar com aquilo que eles dominam profundamente. Então, muitas pessoas vão continuar recebendo diagnóstico na vida adulta. Isso é bom. A doutora comentou sobre a seletividade alimentar das crianças. E assim, na odontologia, a gente nota que a seletividade alimentar geralmente ela é para alimentos mais pastosos, mais ricos em carboidratos. De uma forma, como é que o dentista, a psicologia, que para nós é a base, e o nutricionista também, isso é muito importante, podem ajudar os pais a não ter aquelas refeições que virem uma certa batalha. Como é que esse tripé aí a doutora pode nos ajudar? E que é a doutora que vai orientar pais, dentistas e nutricionistas. Perfeito. Então, acho que talvez o primeiro lugar seja identificar se é ligado, de repente, à textura do alimento. Porque o que às vezes acontece? Às vezes a criança ela não gosta de alguns alimentos, mas ela consome outros em excesso. Então, o meu filho ele só come coxinha no café da manhã. Alguém apresentou aquela coxinha para aquela criança. E ela precisou experimentar aquela coxinha em algum momento. O que às vezes acontece é que com a recusa das crianças, os pais começam também a não oferecer. Os pais mesmos já criam essa barreira. Não come isso. E a gente vai envelhecendo e o nosso paladar ele muda. Porque a gente vai adquirindo repertório.
Então, como que dentro da psicologia, dentro da Nutri, o que que a gente trabalha com a criança? O desafio de experimentar algo e dar uma nota. Você pode experimentar, sei lá, uma maçã, um pedaço de maçã. Você vai experimentar e você vai dar uma nota. Que nota que você dá para a maçã? Ah, eu dei 3. Por quê? Porque é azeda, porque é farinhenta. E aí a gente começa a identificar aonde que tá aqueles gatilhos e o que de fato a criança não consegue consumir. Passou-se um tempo, pede para a criança experimentar de novo. Porque se ela experimentou várias coisas, pode ser que aquela maçã que ela não gostou naquele dia possa vir a fazer parte de algo que ela pode consumir no Uhum. futuro. Então, não desistir da introdução. Obviamente, respeitando, né, os limites da criança, respeitando o que ela consegue, mas também permitindo que a criança ela inicie algumas experimentações, que ela consiga identificar o que de fato a incomoda, porque geralmente a criança ela olha e já fala não gosto, não quero, sem nem ter experimentado. Então, a apresentação do prato e eles mudam, né? Então tem criança que numa fase ela só come coisas amarelas, na outra ela só quer consumir coisas brancas. Então, se ela consegue mudar de uma coisa para outra, o que que a gente consegue fazer dentro disso que eu consigo introduzir uma alimentação saudável? E evitar ao máximo aquilo que não é saudável, porque o que não é saudável ele é gostoso. Uhum. E ele Não vai ser. apresentar, não é? Eu já tive casos, assim, de paciente, criança, 4 anos, que chegou num quadro de cárie Sim. aguda, e quando você vai fazendo a anamnese, vai, qual é o café da manhã? Ah, é um todinho com salgadinho. Uhum, exato. Um café da manhã. Ah, mas se não for isso, ele não come Exato. nada. Aí, assim, a criança ela já chega num estado agudo de cárie, é uma Sim. cárie aguda, uma cárie ativa, Uhum. e uma criança de 4 anos. E além dessa dieta, que é extremamente pobre de Sim. nutrientes e extremamente cariogênica, ela chega também num quadro já para um tratamento odontológico mais invasivo. Que obviamente vai, né? E aí acontece, sabe o que, doutora, que eu peço até para você, como é que você trabalha isso? Aí o pai tem a culpa de não ter, não é que ele não tem a culpa de não ter dado a Uhum. coxinha, o Uhum. salgadinho, o todinho. Ele tem a culpa de não ter tido uma genética muitas Sim. vezes favorável. E como isso é trabalhado? É. Dentro do ABA, existe inclusive o treinamento para a família, porque eu acho que isso é importante, né? Porque às vezes, sei lá, a criança ela tem 40 horas de terapia. Geralmente é o que o neurologista ele pede. Gente, 40 horas é muito tempo, mas essas horas elas estão contando o quê? A acompanhante terapêutica já conta 4 horas, ou ensinar os pais a lidar já conta algumas Uhum. horas, né? Fone e tudo mais. Então, o ideal é o pai entender que não existe uma culpa. Né? Não adianta a gente ficar tentando entender de quem é a culpa por uma criança ser neurodivergente. Mas o que que eu posso fazer dentro da minha realidade? Né? Porque agora eu já tenho a neurodivergência, a partir desse momento eu preciso trabalhar com o que é real, com o que é palpável. Tá, a minha criança ela não aceita nada. E aí você percebe que isso já é uma crença familiar. Se ele não tomar o todinho e ele não comer o salgadinho de manhã, ele não come nada. Mas em algum momento essa criança experimentou o todinho a primeira vez. Ele Uhum. comeu o salgadinho. Hoje existe inclusive vários lugares que ensinam a fazer chips muito parecidos com esses que são industrializados, Uhum. mas de forma mais saudável. Então, de repente, esse trabalho precisa ser feito com a família, porque a gente muda da família e aí, obviamente, essa criança ela vai aproveitar. Então, pode comer um salgadinho? Pode. Não pode ser todos os dias. Ela pode tomar o todinho? Ela pode tomar o todinho. Não pode ser todos os dias. E a higiene pós isso? Né? Existe uma higiene, às vezes até a medicação, se a gente for pensar. Porque hoje a maioria das medicações elas têm muito açúcar. Você deve saber disso também Uhum. quanto eu, É. né? E às vezes o pai ele dá a medicação para a criança à noite e a criança vai dormir. E aquele açúcar ele tá ali. Porque se tirar o açúcar da medicação, não dá para ingerir. Essa é a grande verdade. Então, os pais vão precisar também entender como que eles conseguem adaptar isso
para a criança. Né? Como que eu vou melhorar essa higienização dentro do que essa criança consegue suportar? Faz sentido para vocês? Faz bastante, né? Bem. E dentro desse contexto, a escovação é outro fator que os pais, eles reclamam muito. Ah, ele não deixa, ele é resistente. E muitas vezes eles querem fazer rápido, de uma forma brusca, para acabar logo com o sofrimento deles e dos filhos. Sim. É outro fator que eu acredito que deve ser trabalhado dentro do método ABA, não? Sim. Dentro do método ABA, uma das coisas que a gente tenta proporcionar sempre para a criança é autonomia. Então, ao invés de eu pegar a escova e colocar na boca dela, a gente vai escovar o dente do boneco. Eu posso ter um boneco que eu posso, de repente, simular a sujeira na boca dele. Por que que a gente precisa fazer aquela higienização? Eles são muito bons em cumprir rotina. Então, se de repente eu falo para o meu filho, olha, você vai passar 10 vezes a escova. Eu estou dando para ele um limite. Eu estou dizendo para ele o que ele vai conseguir suportar. Eu vou dar 10 na primeira vez? Não, hoje a gente vai fazer 2 escovações. Agora a gente vai aumentar para 4. E eu vou aumentando a tolerância ao desconforto. Porque quando é previsível, para eles é muito mais fácil deles suportarem. Então, se eu percebo que muito é ruim, eu preciso ir aumentando aos poucos aquela tolerância. Então, antes de eu colocar a mão no rosto de uma criança, antes de eu pedir para abrir a boca, talvez ela precise fazer isso num boneco, talvez ela precise ir desensibilizando até ela chegar no momento em que seja realmente suportado. O que acontece na maioria das vezes é que os pais estão exaustos. A família está exausta. E a família, ela quer simplesmente que diminua todos os desconfortos. E eu entendo de verdade, porque não é fácil, né? Sim. Às vezes são as crises ao longo do dia, às vezes são um monte de terapia que precisa fazer. Então, às vezes, escovar o dente à noite, essa família já está exausta. A criança já está exausta e a família só quer tranquilidade. Só que tudo que a gente evita, às vezes a curto prazo, a gente piora a longo A prazo. longo prazo. Então, este treinamento da criança, né, de repente fazendo com o boneco e depois da família, ir aumentando este contato com a escovação, ela não gosta do sabor da menta. Ela gosta do quê? Tem outro sabor? Hoje tem pastas que não tem sabor nenhum. Este sem sabor, ele é suportado? Então, eu preciso entender a realidade da minha criança. Mas não desistir. Eu acho que esse é o mais importante. Isso é verdade. E contar com uma equipe, né? Exato. Doutora, e com relação a esse link, né, psicologia com a odontologia, como que a psicologia contribui para a odontologia, no caso de uma consulta médica, no atendimento dos neurodivergentes? Perfeito. Eu acho que a psicologia ela pode contribuir justamente neste fato de entender aquela singularidade da criança. Então, assim como a gente faz o nosso consultório, a gente chama primeiro os pais para conversar, para entender o histórico de vida. Eu acho que isso também é muito válido, né, na área da odontologia, de conversar com os pais, entender, já teve traumas anteriores? Como que ele se comporta na escovação? Como que ele se comporta ao toque? Ele tem algum personagem? Tem algum hiperfoco? Porque quanto mais eu conheço dessa criança, mais fácil é de trabalhar. A gente fala muito do TEA, mas de repente até a criança com TDAH. Essa criança, ela vai conseguir ficar sentada pelo tempo que eu preciso que ela fique sentada? Ela vai conseguir ficar com a boca aberta pelo tempo que eu preciso? Então, às vezes, o tratamento ele vai ser mais longo, porque essas crianças precisaram ir mais vezes, porque elas não conseguirão ficar o tempo que seria necessário pro momento comum. Se de repente eu conheço o hiperfoco dessa criança e eu apresento aquele hiperfoco no contato ali com o profissional que vai trabalhar, eu já estou ganhando essa criança. Aí eu vou colocar uma luz forte no rosto dela. Gente, se eu tiro da minha mesa um óculos com o personagem preferido dela, ela vai colocar um óculos escuro com o personagem preferido dela, eu já estou tirando a sensibilidade da luz pro olho dessa criança
Olha, aqui você vai poder olhar qual é o equipamento, óbvio, garantindo toda a segurança. Então, eu estou respeitando este espaço. Então, assim como a gente faz, né, dentro da nossa clínica, que é conhecer a criança e trabalhar dentro do que aquela criança consegue, na odontologia vai ser o mesmo. Talvez na primeira consulta ela não vá fazer nada, né? Talvez eu precise dizer para ela: posso contar só os seus dentes? Exato. Porque se ela abriu a boca, É. eu já tenho uma noção do que tá ali. Aham. Olha, a gente vai fazer isso por 10 minutos. Eu tô sendo previsível. Ela sabe quanto tempo ela vai precisar, né? Olha, isso aqui faz um barulhinho. Você quer ouvir o barulhinho que isso faz? De repente, nesse primeiro momento com a família, se é uma criança muito sensível a barulhos, a família pode trabalhar a dessensibilização em casa. Por quê? Ela pode ir colocando o barulhinho para a criança ouvir. Olha o barulhinho, coloquei por um tempinho. No outro dia eu coloco por um tempinho um pouco maior. Porque quando a criança chegar, ela já vai conhecer aquele barulho. Uhum. Olha, esse negocinho ele suga. Olha o barulhinho que ele faz enquanto ele suga. Eu estou explicando o que vai acontecer. Olha, eu vou tocar no seu rosto. Ou você consegue abrir, você consegue fazer um bocão para mim? Porque tudo isso eu estou deixando a criança entender o que está acontecendo. O que muitas vezes acontece é que a criança chega e aí o profissional ele vai querer fazer da maneira que ele está acostumado a fazer, Uhum. está fugindo da rotina. Porque o psicólogo é uma pessoa conhecida, o fono ele é conhecido, o TO ele é conhecido, ele é um profissional que está ali com bastante frequência. Uhum. O dentista não vai ter toda essa frequência, então eu estou incluindo alguém novo Sim. para essa criança. Então precisa criar um vínculo. Precisa essa criança entender que ela está segura. Mas esse profissional também, e aqui da odontologia, porque esse é o título aqui, ele também precisa ter um trabalho voltado para este tipo de atendimento, Sim, né? O que eu quero dizer é que não adianta ser um profissional genérico, Não. vamos colocar assim, mas ele precisa ser um profissional que ele se atualiza dentro da neurodivergência para poder entender também como é que é esse paciente, para poder usar essas estratégias que a doutora falou, não é isso? Exatamente. O ideal é que seria que esses profissionais eles também fizessem o ABA, porque a gente fala do ABA não é só para psicologia, não é só para o fono, mas para todo profissional que vai trabalhar com a criança. Porque ele vai entender o que de repente é um reforço para aquela criança, o que pode ser aversivo para aquela criança. Se na histórico de vida da criança ela já teve uma experiência ruim, como que ele vai diminuir essa experiência? Né? O quanto que ele vai precisar, de repente, entender que o trabalho não é exatamente como ele está acostumado a fazer. Então, Sim. não dá. Assim como eu penso que para trabalhar com criança, não dá simplesmente para dizer, agora eu trabalho com criança. Você precisa ter toda uma adaptação. Para trabalhar com neurodivergente, você precisa ter também essa adaptação. E hoje, a doutora, pela experiência que a doutora tem, a doutora consegue ver que as clínicas odontológicas, elas têm bastante, como é que eu falo? Existem bastante clínicas no mercado hoje que fazem esse tipo de atendimento, ou você vê que nem todas têm esse atendimento? Como é que funciona? Infelizmente, ainda não são todas as clínicas que possuem esse atendimento. E eu falo infelizmente assim com o coração partido. Porque a grande verdade é que muitas vezes os pais levam em uma clínica comum. Sim. Né? Eu tô te perguntando porque eu não me recordo agora, me falha a memória, se a gente teve uma pessoa aqui que falou Aham. que levou o filho em uma clínica e teve um péssimo atendimento, ou se eu ouvi, né, em alguma conversa, que não, minto, eu ouvi uma conversa com uns amigos que ela levou e o profissional não teve o mínimo de tato com a criança. E ela saiu de lá horrorizada e a criança saiu traumatizada, Exato. né? Então, a gente fica observando essas coisas porque pra gente que é adulto já é traumático ir pro Sim. dentista, né? E aí, quando a gente chega num lugar, que nem na clínica da doutora Mércia, na Ortopret, lá tem um ambiente todo acolhedor, né? Então, a criança já entra, ela tem um espaço que, né, tem desenhos, tem uma coisa que dá uma sensação de Sim. acolhimento muito grande, né? Então, esse profissional, ele precisa estar dentro também dessa experiência para que essa criança não tenha uma má experiência, né? Exatamente. Como esse caso.
caso, né? Que a criança saiu de lá assim apavorada e a mãe também, né? Então a gente Exato. vê que tem que ter um atendimento mais voltado para entender essa criança, né? Precisa, né, dessa preparação, não só do ambiente, do profissional, desse lado humano, de entender que essa Uhum. família ela tá ali passando por várias Sim, dificuldades, sim, né? E sim, talvez o tratamento odontológico é uma dificuldade nova que vai ser incluído dentro dessa rotina. sim, Então, quanto mais a clínica se adapta a este público em si, melhor ela vai conseguir prestar o serviço. com E é o que a certeza. gente espera, né? Que cada paciente ele seja realmente individual, né? É, Que ele consiga ser atendido da forma que ele precisa. sim. Doutora, dentro desse contexto de preocupação dos pais, de Uhum. ambiente adaptado ou não, quais as perguntas que a doutora acha que os pais deveriam ah, fazer com a secretária ou na hora Uhum. de marcar a consulta para o seu filho? Se o consultório está ou não preparado, quais as informações que esses pais devem passar, devem perguntar, devem Uhum. passar também Sim. do quadro do seu filho e quais as perguntas mais importantes que ele deve fazer para ele ter a resposta e se sentir seguro se está preparado ou não. Eu acho que o diagnóstico, só que eu não gosto que nem sempre o diagnóstico vá na frente, mas eu acho que nesse momento o diagnóstico ele tem que vir na frente. Precisa informar: "Olha, eu tenho uma criança neurodivergente, eu tenho uma criança autista nível 2, nível 1, nível 3 de suporte. Vocês atendem esta criança? Que adaptações vocês fazem para este atendimento? Como que funciona a consulta de vocês?" Porque se eu pergunto isso para a clínica, ela vai ter que me dar uma resposta. "Ah, não, nós atendemos." "Ah, e como que geralmente funciona o atendimento de vocês?" Porque se essa clínica ela começar dizendo assim: "Não, você pode trazer ele." Gente, eu não sei quem é essa criança. Eu não sei o que ela precisa. Eu não sei se é uma criança verbal para poder de repente me dizer: "Olha, tá doendo" e tudo mais. Muito provável que essa clínica não vai conseguir atender o seu filho como ele precisa Uhum. ser atendido. Então, a clínica, na verdade, quando ela recebe a informação de que é uma criança neurodivergente, ela precisaria fazer algumas perguntas para este pai. Se esse pai precisa perguntar para entender o tipo de atendimento que eles fornecem, Sim. a gente já entende que eles não conseguem entender um atendimento específico para aquela criança, né? Porque eu preciso sondar. Os pacientes não verbais, eu tenho uma pergunta que sempre que é muito válido Uhum. passar, né, para os pais. O paciente não verbal, ele já tem a comunicação já é difícil, Sim, principalmente numa situação de estresse ali. sim. Quais as formas que o profissional ou os pais que não atendem os Uhum. pacientes neurodivergentes, qual a comunicação que eles precisam entender com esses pacientes para ter um olhar que o paciente ali está cansado ou ele está em sofrimento? A criança não verbal, muitas vezes você vai precisar combinar de repente um gesto, né? Porque às vezes eles não falam, mas eles compreendem muito bem. Eles conseguem ter uma compreensão. E isso é importante também da gente entender. Esta criança, ela tem compreensão do que está sendo explicado para ela? Porque muitas vezes, talvez o pai vai precisar estar ali. Para Uhum. este olhar do pai que já conhece. Essa criança, ela tem uma compreensão. Eu posso combinar um gesto. Posso dar um cartão, de repente, na mão dela. Cartões visuais são bem Né? utilizados. Olha, tá doendo, tá desconfortável. Então, se de repente essa criança ela consegue usar, né, a comunicação alternativa, eu vou usar a comunicação alternativa. Não, eu preciso de repente do pai ali para ele dizer, olha, tá indo longe demais. E aí, talvez em último caso, quando a gente não tem nenhuma outra, realmente a sedação. Ah, É. sedação. E aí eu penso que a sedação, diferente do que muitas clínicas fazem, porque muitas vezes a clínica ela oferece a sedação como pontapé inicial. Sim. Né, a gente pode fazer o tratamento com a criança sedada. E talvez ela precisasse ser a última opção. A sedação, eu vejo que hoje ela é muito utilizada para pacientes que, assim, não têm
eles têm uma resistência, Uhum. né? Muitos pais já sofreram, já passaram Sim. em várias, né, em outras situações, eles, às vezes eles preferem fazer a consulta online, porque a Uhum. criança, ela tem uma resistência, ela não quer sair, e aí a gente pede a solicitação de exames, e Sim. aí, em alguns casos, a sedação, ela se dá na primeira consulta pelo Do grau, às histórico. vezes, de histórico do Sim. paciente e um certo nível de resistência Uhum. mais peculiar ali. Hum. Mas a gente vê pacientes adultos, que já têm uma força, que às vezes vem com a mãe. Sim. Então, dentro de, lógico que é pedido um histórico médico, né, que é a avaliação com o Uhum. cardiologista, exames de sangue, e aí a gente vai fazendo aquele processo para que num quadro um quadro de Sim. canal, um quadro de extração, que às vezes é o Uhum. caso, não colocar a segurança daquele paciente Em em risco. risco. Sim. Então, às vezes, no primeiro contato, as perguntas básicas são: qual é o suporte do seu filho, Exato. né? Ele é não verbal, ele tem uma resistência, qual o peso, qual a altura, qual a idade. E aí fala, olha, qual é o quadro? É uma avaliação de rotina? É um quadro de Uhum. dor? Então, um quadro de dor não está no previsível. Não Sim. está no previsível. A criança estava lá em Fugiu. casa, o adolescente, o adulto, né, neurodivergente, ele estava em casa, começou a dar uma dor de dente. Quem teve dor de dente sabe, é horrível. Sim. Então, ele está lá numa dor de dente terrível. Já sabe que é um quadro de ou uma extração ou um canal, é algo mais invasivo. Sim. Então, não é possível, dentro do suporte singular daquele paciente, você fazer um tratamento conversando muito, porque ele não vai, ele tá com dor, ele não conhece o profissional. Sim. Então, a sedação, ela se faz necessário em casos mais invasivos, que Sim. não seria o ideal. O ideal seria a prevenção, que a gente acompanhasse a cada Exato. 6 meses aquele paciente, tivesse já um conhecimento, mas em alguns casos ela se faz aí muito. Uhum. Sim. Até porque a gente tem o ideal e o real. O ideal é real. A gente tem o ideal e o real. Eu Perfeito, acho que doutora. isso é um mundo que a gente realmente precisa trabalhar. Exato. Mas você percebe que em tudo que você descreveu, existiu um olhar para o que aquele paciente precisa. Eu ouvi a família, eu entendi o histórico, ou seja, eu estou adaptando para o que ele precisa. Não precisa ser sempre assim. Exato. Neste caso vai ser assim, mas não precisa ser sempre assim. Então, quando eu olho para aquele paciente, é diferente. De repente, eu tenho uma criança autista. Não, mãe, aqui a gente seda. A gente faz o tratamento com ele sedado. Eu não estou sequer acostumando essa criança a entender o que é um dentista. O que acontece lá dentro. Porque é a primeira opção que eu estou oferecendo. Então, você está me dando um caso em que fugiu do que seria o ideal, até Isso. porque o que precisava ter sido feito antes, de repente, não foi feito. E agora eu estou trabalhando no emergencial e eu estou fazendo o que eu posso com a realidade que existe. Exato. E assim, não é porque tratou na sedação na primeira Exato. consulta para fazer um tratamento mais invasivo de dor, que já é estressante para nós adultos, né? Sim, Imagina exato. para uma criança neurodivergente que não que fugiu da previsibilidade dela, Exato. fugiu e ela tá com dor. E Ela se ela é não mais sensível, a gente imagina que a dor dela também tá, seja também maior tá, do que tá mais Exato. a dor comum. agudizada. E assim, fazendo a prevenção, as próximas consultas a gente consegue Exato. o mostrar, falar e fazer. Exato. Exatamente. Perfeito. Doutora, e como é que a gente identifica e distingue do que é uma manha e do que Uhum. é, de fato, uma sobrecarga emocional ou sensorial, em especial no atendimento odontológico?
Como é que esse profissional ele consegue aliar isso daqui? Eu acho que ele está, né? Existe essa possibilidade? Ó, se a gente for pensar que essa criança ela está em um atendimento odontológico, então já estou fugindo da rotina dela. Uhum. Dificilmente será uma manha, porque ela está Ok. em um ambiente diferente, ela está com uma Uhum. pessoa que ela não conhece, Uhum. ela está vendo coisas que ela não viu ainda, e eu não sei o que essa família falou na casa dela, porque ainda tem isso, né? Aham. Porque de repente a família fala algo e a criança ela pega, ela guarda essas informações que o É. adulto às vezes ela Eles capta captam as coisas por muito alto. fáceis, né? Exato. Então, dificilmente ela vai estar em um momento de birra. A birra Uhum. ela vai ser mais comum, de repente, dentro da casa, né? Pode ser que Ah, aconteça dentro da escola, porque eles aprendem que, tendo alguns comportamentos, eles ganham algumas vantagens. sim. Mas nesses ambientes hospitalares, dificilmente vai ser uma birra. Se a criança ela está esperando, porque às vezes só o esperar já é ruim para Uhum. ela. Uhum. Ela saiu de casa, como que ela chegou nessa clínica? Ela foi de transporte público? Se ela foi de transporte público, ela é muito provável ela já teve uma sobrecarga. Uhum. Como que é para ela foi de carro, mas como que é para ela andar de carro? Como que é esse som ao redor dela? Uhum. Então, assim, ela já passou por muitas coisas até chegar ali. Então, dificilmente vai ser só a birra. E como que esse profissional ele pode lidar com isso, quando essa criança chega com essa sobrecarga? Como é que ele lida ali para poder conseguir fazer esse atendimento e essa criança se sentir segura? Porque tem isso também, né? Eles precisam Sim, se sentir seguros naquele ambiente, mesmo que seja novo. Como é que é perfeito. isso? Ó, se eu já fiz a minha anamnese, se eu já conheço o que essa criança gosta, eu já tenho algo para oferecer para essa criança. Ok. Então, de repente, sei lá, essa criança ela tem hiperfoco em dinossauros. Eu vou lá e Uhum. apresento um dinossauro para esta criança. Eu não vou tocar nessa criança de imediato. Eu vou manter ali uma distância, eu vou me apresentar, de preferência que o profissional abaixe na mesma altura da criança, né? Tente ali o primeiro contato, mostre para esta criança o que que ele tem. Olha, eu tenho aqui uma coisa, você quer ver? Porque essas crises elas vão demorar um tempo e a criança depois ela entra em remissão da crise, né? Vai baixar. Sim. Então eu posso aproveitar a remissão da crise. Ah, sei lá, de repente eu reservei 40 minutos para essa criança. Não sei se é esse o tempo que vocês reservam. E talvez eu vá conseguir ter 10. Mas essa criança, ela me conheceu. Ela sabe que eu tenho um dinossauro. Talvez nesse primeiro momento eu só vá mostrar a sala para ela. Olha, você vai ser atendido aqui. E aí consegue estabelecer um elo com ela. Exato. Então, talvez na primeira consulta eu não vá conseguir Uhum. atendê-la. Uhum. De fato, fazer aquilo que eu preciso, né? Olha, eu tenho aqui essa boca bem grande. Posso ver a sua? Eu não vou pegar, eu só quero que você abra para eu olhar, porque essa criança ela vai Uhum. precisar se sentir segura. Então, o vínculo que é estabelecido ali, ele é muito importante. Então, ela realmente ela pode chegar e ter uma crise, eu preciso acolher essa crise Uhum. e, de repente, entrar no mundo dessa criança para que ela comece me permitir fazer parte disso. E como que a doutora vê, né, todo esse preparo, toda eu não, não é paciência a palavra, mas eu acho Uhum. que seria preparo, todo esse estudo na área pública. Existe esse tipo de atendimento? Como é que a gente vê isso? Eu não vou dizer que não existe, eu vou usar o termo não conheço. Aham. Porque até Sim, pode ser que exista, é, mas eu não, não é realmente eu tão não acessível. conheço Uhum. este cuidado. Porque se a gente for pensar, dentro das regiões onde a gente mora e tudo mais, quantos lugares públicos eles são voltados para o atendimento individualizado de uma criança neurodivergente? Uhum. Geralmente ele é um profissional que ele é genérico. Ele atende o adulto, ele atende a criança, ele atende o público em Tudo. geral. Uhum. Às vezes, ele não tem nem este tempo de fazer todo este acolhimento, Uhum. porque às vezes é uma agenda muito apertadinha, né? Uhum. Então, pensando de uma forma genérica, eu acredito que ainda não exista dentro do público esses atendimentos diferenciados. É, eu estou perguntando justamente porque lá atrás a doutora trouxe até
essa informação aqui na nossa conversa, Uhum. de que nem todas as clínicas que existem hoje, ela tem esse Sim. cuidado, esse preparo, né? Os profissionais, eles estão realmente preparados para atender. Então, é um número muito reduzido de clínicas que possam fazer esse atendimento. E aí surge essa dúvida, né? Uhum. Porque a gente vê que hoje a pessoa que tem, né, que é o neurodivergente, que está dentro daquele contexto familiar, aquela família, ela tem uma carga muito grande de Sim. cuidados, de terapias que precisam ser feitas, e muitas vezes ela também não tem condições financeiras Financeiras. para poder arcar com esse tratamento. Sim. Então, eu queria entender realmente se na rede pública consegue, né, suprir isso, e acho que nem suprir, né, a palavra, porque se com o básico a gente já tem muita dificuldade Sim. hoje por conta da grande quantidade, imagina, né, quando é algo mais específico. Então, diante do que a doutora está falando, eu entendo que exista até uma, vamos colocar deficiência, não sei se é Uhum. essa a palavra, mas eu vou colocar aqui dentro desse contexto, mas em atender essas famílias ou essas pessoas, justamente Sim. porque não tem esse preparo, né? Não consegue ter esse estudo em cima, né? Infelizmente não temos. Para Uhum. vocês terem ideia, inclusive o diagnóstico muitas vezes não consegue ser Sim, feito pelo sistema de saúde. Às vezes o psicólogo lá no SUS, ele precisa trabalhar em grupos. sim. Como que eu avalio uma criança individualmente se ela está em grupo o tempo inteiro? Então nem sempre eu vou conseguir fazer uma avaliação neuropsicológica, avaliando através de testes dentro do SUS. Uhum. Diante disso, qual fono que ela vai ter dentro do SUS que faça o trabalho, qual dentista dentro do SUS que faça este trabalho. Então, pode ser que exista, mas se existe, deve ser em lugares assim muito específicos, com uma demanda muito grande, com fila de espera. E aí, se de repente é algo que eu preciso para hoje, Isso isso prejudica, né? prejudica Muito o desenvolvimento. muito. Eu tive contato com um psiquiatra que ele atendeu no SUS e ele estava dizendo que muitas vezes ele transcreve a medicação. Uhum. E a próxima consulta acontece com 5 meses É, depois. Então, ele não consegue nem acompanhar. acompanhar se houve uma adaptação para a medicação, se precisaria trocar, porque a demanda realmente é muito grande. Sim, A não ser que se criassem centros específicos, né? especiais para isso, dentro do que a gente tem hoje, o neurodivergente ele não tem um atendimento especializado. É um trabalho muito grande aí para a nossa política pública, Muito. então, né? Para poder trazer realmente todo esse suporte, né? Exato, exato. Precisaria ter, né, desde a avaliação até as terapias. Uhum. Hoje, entende-se que uma criança neurodivergente, todas as terapias dela por mês podem girar em torno de 20.000. Meu Deus, é um valor Então, e a gente está considerável. falando de mensal, né? Não são todas as famílias que podem arcar com este valor, Uhum. né? Às vezes, a quantidade de terapias que essa criança precisa frequentar, um dos cuidadores não pode trabalhar. Ele vai Uhum. precisar ficar em torno dessa criança. Então, em questões de políticas públicas, a gente ainda tem muito a caminhar, Eu creio. infelizmente. Doutora, durante o atendimento, né, seja odontológico, médico, aí em Uhum, qualquer situação, até acho que até dentro do seu consultório, se houver a crise ou a crise desorganizacional aí uhum. dos sensores, um choro intenso, Uhum. como é que a doutora orienta os profissionais a acolher esse choro e Uhum. até os pais, acalmar eles nessa situação, no consultório odontológico, por exemplo, que tem muitos estímulos? Sim, é. A gente precisa tomar muito cuidado, inclusive, com a crise em que eles ou podem machucar alguém, ou eles podem machucar eles mesmos. O ideal, aí eu vou falar do mundo perfeito, do mundo real. Isso. O ideal é que a gente não toque nesta criança, não tente segurá-la, porque quanto Uhum. mais você tenta conter, mais ela entra em crise, mais ela vai machucar a si mesma ou acabar machucando outra pessoa. Então, no mundo ideal, é não tentar segurar.
né? Entendo que você está com raiva, entendo que você está frustrado e tentando manusear, entender o que aconteceu, porque toda crise ela tem um antecedente. O que Uhum. aconteceu para que aquela crise existisse? Então a gente tem este espaço. Olha, mas a criança de repente ela está querendo se bater. Então eu preciso ainda tentar conter essa criança num lugar de garantir para ela o que eu estou fazendo. Ó, eu vou abraçar você para que você não se machuque. Então eu não estou só tentando impedir qualquer coisa. Eu estou garantindo a segurança dela. Olha, vai passar, então eu preciso garantir para essa criança que a segurança dela, ela existe. No consultório, por exemplo, eu já estou ali sentadinho na cadeira. Tirar de perto tudo aquilo que possa machucar essa criança, aguardar o tempo. Ó, não consigo mais fazer hoje. Porque se de repente eu insisto depois da crise, aí eu entro num lugar de aversão. Este lugar não vai ser mais bem-vindo para ela, porque o que ela guardou foi ruim e ainda assim fizeram aquilo que eu não queria que fizesse. O limite já O foi limite atingido. ultrapassou. Isso com relação à criança. E com os pais, que eles se apavoram, né? Embora eles já estejam. A crise faz parte da rotina deles, mas não é, eles não conseguem entender que o profissional vai ajudar e vai acolher. Sim. Como o profissional, o dentista, o psicólogo, o médico, pode acalmar os pais que ele tem o controle? Eu acho que se a gente deixa combinado antes também é bom, né? Olha, se ele entrar em crise, nós faremos o manejo de tal forma. Geralmente, inclusive perguntar para os pais, né? Quanto tempo dura as crises dele? Isso quando a gente está na escola, a gente pede para os professores irem anotando, né? Há quanto tempo durou a crise? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, acima de 15? Porque eu tenho uma previsibilidade de quanto tempo mais ou menos demora uma crise. Olha, a pessoa que vai atender ele, ela foi treinada para isso. Ela vai conseguir ajudá-lo da melhor forma possível. Se for preciso, nós pediremos a sua ajuda. Porque aí eu coloco o pai de novo nesse lugar de controle. Olha, a gente vai fazer a nossa parte. Mas se de repente a gente perceber que a gente precisa da sua ajuda, a gente vai te chamar. A gente vai colocar você a par de tudo. Talvez a gente não vá conseguir fazer tudo que a gente precisou, porque eu também diminuo a ansiedade desse pai. Né? Nossa, eu vou ter que levar outra vez. Eu já deixei isso mais ou menos. Essa criança, ela teve uma crise. E a gente vai parar aqui porque a gente está respeitando o limite dele. Né? Eu falo para você, amiga, obrigado por hoje, pelo que você conseguiu. Então, acalmar o pai também vai fazer parte deste processo. Porque às vezes o pai, ele tá tão sobrecarregado, o alerta dele tá tão ligado, que ele quer tirar qualquer coisa que possa impedir a crise. Exato. Né? Ai, gente, olha, o que eu puder sofrer menos. E eu entendo isso. É o que eu puder sofrer menos possível. E às vezes os pais até cedem muito para as vontades da criança, justamente por conta disso, né? De evitar o maior número de sofrimento possível. E às vezes a criança ela precisa realmente ajustar. Né? A tolerância dela vai precisar subir. Porque quando eu falo de modelação de comportamento, é inclusive melhorar a tolerância àquela coisa que a criança não conseguia. Dar autonomia para aquela criança. De repente, a maneira, né, que eu falo, ao invés de falar, senta aqui, quer experimentar esta cadeira? Então, essa questão da crise também precisa ser combinada com os pais. Se acontecer uma crise, geralmente dura quanto tempo? O que geralmente faz para acalmar? Você prefere que o nosso profissional, que já foi treinado para isso, ele haja? Você prefere que a gente te chame? Olha, nós achamos melhor o profissional tentar, mas a gente pode te chamar caso seja necessário. Estou dando previsibilidade para o pai também. Faz sentido para vocês? Faz todo sim. sentido. Faz sim, até porque eu visualizo muito esse comportamento. O pai, geralmente, ele fica muito ansioso. Sim. Ele abre e fecha a porta. Calma, pai, tá tudo sob controle. Mas ele quer se sentir no controle. De alguma forma, ele quer passar. E em questão desse controle, dessa ansiedade,
em questão dessa ansiedade, eu faço outra pergunta para a doutora. Como esses pais que eles têm também seus traumas Uhum. odontológicos, já teve seu histórico, como ele pode falar para a criança que vai ter a consulta no dia, vai fazer parte da rotina Uhum. dele e não passar os medos que ele tem. Olha aí, esse é um grande desafio. Porque às vezes o que mais trava o desenvolvimento das crianças são os medos do pai, né? Muitas vezes a criança ela tem muito potencial, mas o medo que o pai tem de que aconteça algo com aquela criança mina esse potencial. E aí talvez o profissional da odontologia deva entrar nesse lugar, né, de repente já manusear esse comportamento deste pai. Ó, o que que você vai passar de informação para essa criança? Não sei se vocês têm, mas de repente um vídeo de um atendimento em que vocês possam Uhum. enviar para o pai, para que o pai consiga de repente mostrar para a criança, porque acalmar esse pai ele vai fazer muito sentido, porque muitas vezes o adulto, ele não vai ao dentista, porque ele não gosta do barulhinho da máquina, e ele nem tem o sensorial dele tão aguçado. Ou porque às vezes ele foi e a experiência dele realmente foi muito ruim, porque acontece, né? Às vezes o problema nem foi o dentista, talvez outro profissional da saúde traumatizou esta família. E então eu preciso também de sensibilizar este pai, dele entender o porquê que a pessoa precisa ir no dentista, por que que precisa ser a cada 6 meses e não quando tem a dor, né? Porque a dor ali é uma emergência, é um incêndio, poderia ter sido controlado antes. Então, a gente chama de psicoeducar, É né? interessante. Ensinar psicologicamente o porquê que aquelas coisas acontecem. Então, precisa psicoeducar este pai. Precisa explicar o que é o tratamento. Eu acho que é o momento também, do profissional que é especializado explicar o porquê que o profissional especializado é diferente das outras experiências que a pessoa já teve. Porque às vezes o que marcou foi aquela experiência ruim, mas nem toda experiência vai ser ruim. Mas o que que o nosso cérebro geralmente faz? A gente guarda aquela experiência ruim. Quando algo se aproxima daquilo que a gente já conhece, a gente entra em resistência. Porque eu entendo que eu já sei qual vai ser o final. E não necessariamente. Porque se eu tô indo para um lugar onde foi preparado para aquilo, a pessoa se especializou, o resultado final vai ser diferente do que um profissional genérico que simplesmente disse que faria. Então, eu preciso psicoeducar esse pai de que vai ser diferente. Que talvez eu vou precisar de mais sessões, que talvez o tempo vai ser reduzido. Porque aí ele vai entender de fato como que funciona a adaptação. Porque a gente fala muito de inclusão, Uhum. né? Mas às vezes o pai ainda não entendeu o que é inclusão. Ele ainda não sabe exatamente o que é ser incluso dentro das necessidades específicas. Porque talvez ele nem tenha tido contato com isso ao longo da vida dele. E aí, quando a doutora comenta, né, sobre esse pai ter primeiro, né, uma fala, né, que acalme a criança, enfim, eu fico pensando, por exemplo, né, que às vezes a gente escuta, não vai doer, Uhum. se Ah, comporta, não mintam. né? Então, assim, é exatamente isso, né? Porque a criança ela já vai, né? E aí esse pai, né? E aí a gente falando dentro do Uhum. contexto familiar, quando ele fala isso para a criança, Uhum. né? A gente já sabe que é uma fala que não vai funcionar na Sim. criança. Então, qual que é o tipo de fala que ele tem que ter para essas frasezinhas curtas, né? Você não precisa ter medo. O que esse pai pode colocar no lugar? Como que ele pode explicar isso para a Uhum. criança? Eu acho que frases do tipo não vai doer não é algo que a gente pode garantir, porque Exato. pode doer, Pode. Principalmente né? depois, né? Se Talvez eu for uma... precise dar uma anestesia, então talvez essa Exato. criança vai ter uma agulha Uhum. ali na boca dela. Então, o pai ele precisa deixar isso claro. Pode ser que doa, mas Uhum. essa criança vai estar no controle também, porque ela pode, de repente, né? Olha, Já vai preparada também. parou, exato. Então, quanto mais informações eu dou, aí eu volto para o lugar da previsibilidade. Mais fácil vai ser daquela criança aguentar. Uhum. Quanto tempo vai durar essa consulta? 30 minutos? A criança sabe que é 30 minutos.
Pode ser que doa, mas não vai ser uma dor absurda, é uma dor que ela é controlada. Pode ser que essa pessoa precise colocar uma maquininha que faz um barulho. Então esse pai ele precisa ser muito sincero com essa criança, porque se ele mentir e vocês chegarem para colocar uma agulha, para fazer um barulho, Uhum, para colocar um uhum. sugador, não foi o combinado. E aí até esse pai conhecer o Uhum. profissional que vai atender Sim, essa criança, para ele até mesmo agregar informações. exato, Olha, pode ser que doa, mas, por exemplo, a doutora Mércia está lá, ela é muito exato. atenciosa, ela vai entender você, você pode levantar a mão, Uhum. ela é muito. Trazer para ele o conforto do profissional que vai Exato. atender, para que ele também já vá se sentindo seguro. Não, mas meu pai falou, minha mãe falou que a doutora Mércia ela é muito legal. Então, se a doutora Mércia vai me atender e meu pai confia nela porque ela é muito legal, Exato. então eu também vou me sentir seguro. Então, porque a gente entende que é diferente, né, o Sim, comportamento dele, a condição dele é diferente, e que ele exato. precisa entender isso muito claramente. E às vezes o fato de você pode parecer que, mas precisa explicar tudo isso? Precisa, Precisa. 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 Né? Tudo bem Precisa, tem que explicado. explicar, né? Porque eles Exatamente. também têm uma coisa da literalidade, Uhum, né? exato. Então, Gente, combinado é combinado. combinado é combinado, Eu tenho um exatamente. paciente que no começo ele desregulava no final da sessão. E agora a gente combina o horário. Eu viro o notebook e a gente deixa um relógio rolando. Eu falo pra ele, ó, quando der tal horário, a sessão acabou. E aí, quando dá 5 minutos antes, ele mesmo já começa a guardar os recursos. E agora ele sai, porque ele sabe que a sessão ela vai até aquele horário que está combinado. É porque aí Então, é desperta uma ótimo. ansiedade, né? Quando passa do horário, né? Exato. Ou então, assim, tá tão legal, por que que eu preciso parar de fazer isso agora e ir embora? Mas eu não quero ir Uhum, embora. Mas a gente fez um combinado. Nosso uhum. combinado era 50 minutos. Agora acabou os 50 minutos e você vai embora. Semana que vem a gente volta a se ver. E aí, para eles é mais aceitável. Então, e talvez, eu não sei se isso é prático na clínica, de repente, no primeiro momento, ainda não ter a consulta em si. Não, não é isso também é algo que a gente trabalha muito com os pais, que Uhum. muitos pais já querem, eu quero o imediatismo, Aham, né? Olha, não, eu perfeito. já quero ir para resolver. Já tem pais que entram em contato com a nossa clínica e falam assim, olha, meu filho ele está com dor, ele não deixa mexer, eu já quero chegar aí, e isso de uma forma Uhum. geral, Sim. neurodivergentes ou não. Eu quero chegar aí e já quero resolver. Eu Uhum. falei, mas não tem como resolver. A Sim. gente tem que conhecer a criança, Uhum. conhecer o problema. A criança, ela tem que, ela não é mais a época das cavernas, eu costumo falar, Exato. que você agarrava a Ai, criança, o pai segurava, a mãe segurava, abre a boca. Não, exato. gente, não pode ser assim. A odontologia, ela tem que ser lúdica, ela precisa ser feliz, porque é algo, é saúde que ela vai levar para a Exato. longevidade. Perfeito. Mas aí não entra aquilo que a doutora estava até falando agora há pouco, né? Desse pai também entrar noutra, acho que foi Sim. do ABA que a doutora comentou, Isso. No porque treinamento. porque muitas vezes esse pai também ele não tem o preparo, porque você vê como é que você pega o seu filho, você sabe a condição que ele tem, você sabe, você está acompanhando tudo isso e você chega e fala tem que ser rápido. Não dá para ter que ser rápido, a Exato. gente não dá para ter que ser rápido, porque a gente tem que se preparar também Exato. psicologicamente, né? Exato. Todas as consultas que eu fiz com a doutora Mércia, eu sempre falei o quê? Eu tenho medo de agulha, eu não gosto de agulha, não sei o quê. Então, eu me preparo Sim. emocionalmente, né? Então, como é que eu vou exigir que aquele profissional ele tenha um atendimento assim com aquela criança? Falta um pouco de Resolva. sensibilidade do E pai. às vezes a criança Exato. ela até vai suportar, mas o pai É o medo. acha que ela não vai É. suportar. Talvez a criança até consiga, mas o pai acha que essa criança não vai conseguir, porque tem a ver também com a questão de eu querer proteger. Uhum. Então, o pai neurodivergente, se ele pudesse acabar com eu vou colocar o neurodivergente, mas todos os pais são assim, né? Se a gente É, pudesse acabar com todas as dores dos filhos, a gente acabaria, né? E às vezes a dor nem chegou e o pai quer antecipar esse tirar. Então pode ser que a criança ela fique super bem. Pode ser que ela aguente um pouco mais de tempo. E eu só vou saber na prática. Mas o pai, para tentar reduzir
o que pode vir depois, ele já tem essa ideia pré-formada, de que a minha criança não aguenta, a minha criança não suporta. Por isso que o acompanhamento psicológico, ele tem que ser feito pela criança, mas também pelos pais, porque a carga de Muito. terapia, de obrigações, a carga de emoções, de julgamentos, ela não é fácil. Não é. Então, e muitas vezes o pai precisa, muitas vezes não, acho que todas as vezes esse pai, essa Sim. mãe, ele precisa também desse suporte psicológico, precisa cuidar dos dentes também, né? Não é só Exato. levar o filho, tem que cuidar Uhum. da Então, família. olha que legal, se de repente o pai vai primeiro, Então, é até mais legal para a criança, porque o pai já é, foi. já Já acontece. conheci. Ah, então, tem paciência, tem calma, vou trazer meu filho. E assim vai. Exato. Doutora, chegamos ao fim do Tô Com Elas e desse episódio incrível, que aí é só um spoiler de muito conteúdo que a doutora tem para oferecer e nos mostrar aí dessa conversa preciosa que existe um caminho, Sim, né? Existe um caminho com técnica, com acolhimento, com afeto, que o pai, a mãe aí que está sofrendo com seu filho em casa, seja com seu dentinho doendo, ou sem saber em que fase da vida cuidar, ou preocupado se ele vai deixar tratar ou não, procure uma ajuda psicológica, procure uma profissional também especializada. E esse caminho aí, essa ponte aí que a gente começou a conversar desde o início, ela vai ser trilhada aí com um sorriso saudável, com uma família em paz. E estamos aqui para agradecer mais uma vez o seu conhecimento, o seu tempo. E até mais. Receba aí o agradecimento da Ortopret Odontologia, da doutora Lu, da Infobite Studio, que está produzindo esse podcast aí com muito carinho. E até a próxima, doutora. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Com certeza, um conteúdo muito importante, com muita informação, né, que todos precisam ter acesso. Né? A gente sabe que a gente está num mundo aí de muito conteúdo rolando, mas é importante que se tenha, principalmente, se conheça os profissionais que estão produzindo esses conteúdos, né? São profissionais sérios, são profissionais especializados. E eu quero agradecer pelo brilhantismo da sua participação aqui. Né? Receba um presente nosso pela tua participação. Foi feito com muito carinho, para você lembrar desse episódio. E não esqueça de deixar aqui, para quem quiser conhecer melhor o trabalho da doutora, entender melhor um pouquinho mais, né, sobre essa atuação da psicologia especializada com os neurodivergentes. Deixa aqui os seus contatos, doutora, por favor. Ai, perfeito. Vou deixar no Instagram, então. É psi_Cintia_Guerrar. Pode dar seu telefone também? Pode, por favor. Depois na edição, a gente vai colocar Isso, também. coloca. DDD 11 91764 1549. Para encerrar, eu queria trazer uma frase de Jung, né, que eu acho que ele vale para todas as áreas, né? Que somos Sim. 3 profissionais de áreas diferentes. Sim. Mas eu acho que ele vale muito. O que ele diz assim conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja uma alma humana. Que lindo. Eu acho que é isso, né? Nos O que a dias gente de hoje. precisa é ser humano ao lidar com pessoas. É. Obrigada, meninas, pelo convite. Imagina, que nós ficamos isso. lisonjeadas, Nós que agradecemos. viu? Obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de maratonar os outros episódios, compartilhar, salvar, encaminhar para o seu amigo, para sua família. E nos siga nas redes sociais também, eu tô com elas. E no Até a Spotify. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.